Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Dirce. Se você chegou até aqui, já sabe, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Na videoaula de hoje, vou falar sobre a obra Caminho de Pedras, de Raquel de Queiroz, escritora modernista. Se você quiser adquirir esta obra com um desconto muito especial, basta clicar no link que aparece na descrição deste vídeo. Mas por hora, vem comigo que vou fazer a análise da obra. Vem comigo. A obra se chama Caminho de Pedras e pertence à escritora modernista Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz, que foi uma escritora, jornalista, dramaturga e tradutora brasileira, reconhecida como uma das grandes representantes da literatura modernista no Brasil. Nascida em Fortaleza, Ceará, destacou-se pela abordagem de temas sociais, especialmente sobre o sertão nordestino, e também retratando a vida e as dificuldades do povo sertanejo com profundidade, com sensibilidade. Entre suas principais obras estão O 15, de 1930, João Miguel, de 1932, Caminho de Pedras, 1937, As Três Marias, de 1939 e Memorial de Maria Moura, de 1992. Hoje vamos falar sobre Caminhos de Pedra e a escritora é a Raquel de Queiroz. Para você que vai fazer o vestibular da FUVEST, que seleciona os candidatos da USP, esta obra faz parte da lista de leitura exigida. Esta é Raquel de Queiroz, esta é a capa do livro Caminho de Pedras. Se você quiser adquirir a obra com um desconto muito especial, basta clicar no link que aparece na descrição deste vídeo. Por que que o livro se chama Caminho de Pedras? Vamos entender o título da obra. A obra recebe este nome porque é a expressão, né? É uma expressão que simboliza a jornada árdua da protagonista Noemi, né? Noemi vive em busca da sua liberdade política, social e sexual, em meio a uma sociedade conservadora e opressiva lá em Fortaleza. É uma obra que lança luz sobre as contradições de uma época e a luta por transformação. Então, esta é a justificativa por que o livro se chama Caminho de Pedras. Quais são os temas abordados nesta obra? O principal é a representação política da mulher, num contexto histórico-social conservador e repressor. O narrador, em terceira pessoa, ele vai descortinar a rotina de Noemi, sob o ângulo da mulher que trabalha fora, assistente num laboratório de fotografia. Ela trabalha num ateliê, ela ganha pouco, ela cuida do filho e encontra tempo para atividades políticas secretas. A obra é engajada. O que é uma obra engajada? Ela tem um teor crítico. Ela trata de questões ligadas, sobretudo, às questões de gênero, à miséria, às lutas sociais e às políticas das classes operárias em Fortaleza. Por isso é uma obra engajada. O livro expõe as fraturas da militância socialista, suas divisões internas e suas contradições. Por isso, nós temos que classificar como uma obra engajada. Outros temas perpassam a obra, como o amor e a paixão. O romance entre Noemi e Roberto é o ponto central da história, representando a busca por felicidade e a transgressão de normas sociais. Há também a ideologia política. A militância comunista de Roberto e sua influência em Noemi são importantes para entender o contexto social e político da época. Mulher e sociedade, outro tema muito forte dentro da obra. Noemi desafia as expectativas sociais sobre o papel da mulher na família e na sociedade, buscando autonomia e independência. A transgressão e o conflito. O romance entre Noemi e Roberto
causa conflitos dentro da família e na sociedade, representando a ruptura com o tradicionalismo. Então, há ali, dentro da obra, cenas de adultério, e isso é uma transgressão. E também o papel feminino dentro de toda a política social do período. O tempo. Quando que se passa a narrativa? A narrativa se passa em 1930. E qual o contexto histórico-social? É a Fortaleza, nos anos de 1930, durante a Era Vargas, período marcado por transformações sociais e políticas no Brasil. Então, tudo isso justifica o fato da obra ser engajada. Bom, e quem são os personagens? Bom, primeiro é a protagonista, Noemi, que é quem percorre uma realidade para conseguir sua liberdade política, social e sexual, como já foi dito, em uma sociedade fechada para as vozes femininas e para seus direitos como cidadãs. Roberto, que é um jornalista, é outro personagem, que é um jornalista, ele é pobre, esquerdista, militante, resistente, sem dinheiro, visado pela polícia em meio aos camaradas do partido. É um militante comunista que se apaixona por Noemi e influencia em suas ideias políticas. Isso está aqui na página 15, em que ele diz o seguinte: vou ler aqui para vocês. Pegue aí, quem tiver o exemplar, vá à página 15. Quem não tiver, clica no link, adquira seu exemplar para acompanhar a videoaula. Ele diz o seguinte: sou um jornalista pobre, sou um revoltado. Há muito tempo que desertei da burguesia. Sou um explorado como vocês. Então, é quando ele se reúne com os operários, né? Em Fortaleza, no Ceará. O Roberto ele sai do Rio de Janeiro para fazer parte da Revolução no Ceará. E ele, quando chega até lá, é um pouco rejeitado pelos operários que o chamam de burguês. Aí ele se apresenta dessa forma, como eu li, né? Um jornalista pobre, um revoltado. Então, ele é um militante comunista que se apaixona por Noemi, só que a Noemi é uma mulher casada. João Jacques é o marido de Noemi, um homem calmo, arde intelectual e tradicional que se sente traído pela esposa. Então, nós temos aqui nesta obra um aspecto social, um aspecto externo, social e político, e um aspecto mais interno, que seria o das paixões. O filho de Noemi e João Jacques chama-se Guri. O filho de Noemi, João Jacques, que é uma figura importante na vida de ambos, representa a inocência e o futuro. É a criança que, por muitas vezes, interrompe uma discussão entre o pai e a mãe, faz com que eles ainda permaneçam juntos por um tempo. Então, ele representa a inocência e representa o futuro. Outros personagens secundários dentro da obra são os companheiros de partido de Roberto e Noemi, um grupo de pessoas que participa de reuniões políticas e se identifica com as ideias de esquerda. Então, são eles: Luiz, o pedreiro, o negro 21, que já fora marinheiro, Rufino, velho de cabelo grisalho, que vivia preso e perseguido, Felipe, o mocinho magro, um pequeno burguês que morava nas areias. Ele é filho de Dona Leonília, dona de uma bodega. Bodega, para quem não sabe, é um armazém, né? Uma casa comercial que vende de tudo. Angelita, que é uma costureira, que é a esposa do Assis. E esse Assis, marido de Angelita, ele já tinha sido preso e desistiu de toda a militância. Ele se recusa a participar dos movimentos. O judeu Samuel, Nascimento, que é o revisor da Gazeta, e Paulino. Bom, outros personagens também que aparecem é a comadre, que é a empregada que toma conta do guri, empregada na casa de Noemi. Guiomar, a melhor amiga de Noemi, amiga solteirona de Noemi. Seu Benevides, que é o patrão de Noemi, dono da fotografia, que é um ateliê de fotografia. Dona Albertina, mulher do faroleiro do Mucuripe. Essa dona Albertina namora o capitão Nonato, que é um mulato gordo, oficial de polícia. Então, são esses personagens, dentre outros, que povoam a obra Caminho de Pedras, de Raquel de Queiroz. O espaço da obra é
A praça, o espaço principal da obra é a praça. E o que é a praça? A praça representa uma metonímia. O que é metonímia? Uma figura de linguagem que cuida, por exemplo, que mostra, por exemplo, a parte pelo todo. Então, a praça é um pedaço que representa um país. Então, o que representa a praça nesta obra? É uma metonímia de um país livre, mas de relações desiguais. A praça, portanto, é também um lugar de resistência e não só do passeio, é na praça que eles se concentram para fazer os comícios. A praça é o lugar público onde a sociedade se reúne e, como regra, acolhe as classes sociais. A Praça Central de Fortaleza é onde militantes comunistas se reúnem sorrateiramente, às escondidas, em meio a moças burguesas pintadas e gingando os quadris. Na praça se reúne uma parte inconsciente da população, que seriam as moças pintadas e gingando os quadris, e outra consciente que tem em vista a revolução, ou seja, os militantes comunistas. Outro espaço que aparece nesta obra é o café, que também é um ponto de encontro onde os camaradas se encontram. Bom, resumindo um pouco a história, é, o romance gira em torno de Noemi e Roberto, né? O Roberto chega até Fortaleza, ele sai do Rio de Janeiro, vai até Fortaleza, lá ele é recebido por um grupo de militantes e começam as reuniões e ali ele conhece a Noemi, se apaixona por ela e ela por ele, só que ela é uma mulher casada com João Jacques e tem um filho chamado Guri. Aos poucos esse amor entre eles vai aumentando e nesse tempo, ocorrem os comícios em praça pública, né? As manifestações e os militantes, os participantes sempre levam a pior, né? A polícia aparece, corre atrás de todo mundo, prende alguns. Então, é nesse contexto que a Noemi vai mostrar um pouco dessa força da mulher. E ela vive nessa sociedade bem conservadora que não aceitava muito essa participação dela. E por causa desta participação, a Noemi vai pagar muito caro, né? Ela tem o seu casamento destruído por conta do adultério, né? Da separação. Ela vai ser achincalhada pelos próprios colegas do partido. Ela vai perder o seu emprego. Ela perde o filho também. Ela vai perder a sua melhor amiga. Então, ela vai ser ali julgada pela sociedade conservadora de Fortaleza. Ao passo que outros personagens também cometem adultério. Vou voltar aqui só um pouquinho. Aqui, o personagem Capitão Nonato, né? Esse Capitão Nonato, ele tem muitas namoradas, né? Lá por onde ele mora, nas areias, né? E para ele ninguém julga, né? Mas a Noemi, ela foi julgada por todos da sociedade. Falei dos espaços e da representação desses espaços, a praça e o café. E agora eu vou falar das dualidades da obra. O que são dualidades? São pontos divergentes. Então, por um lado, a obra trata de um assunto político, que é um assunto exterior, e um assunto amplo. A Revolução, o Partido Comunista, as reuniões da militância. E, por outro lado, a obra trata de um aspecto privado, íntimo e particular, como o a família de Noemi e de João Jacques, o casamento de Noemi e de João Jacques, que vai perdendo força, e o adultério, né? As, os pensamentos de Noemi em relação ao que estava acontecendo. Então, é uma obra que traz essa dualidade. Outra dualidade: o grupo de moças que passeia pela praça representa o artificialismo da vida burguesa. E o militante Roberto, que também frequenta a praça, ao encontrar seu grupo de amigos revolucionários, representa a consciência social. Então, é mais uma dualidade na obra. Por um lado, o artificialismo da vida burguesa, os capitalistas, e por outro, a representação da consciência social na figura dos revolucionários. Todos eles passeiam pela mesma praça. Existe uma animosidade, uma fragmentação entre operários, chamados também de os de tamanco, e os intelectuais, ou os de gravata,
indivíduos do próprio grupo de amigos da rodinha. Então, há uma fragmentação, né? Um racha dentro do próprio partido, dentro do grupo de revolucionários. Os operários são os de tamanco e os burgueses são os de gravata. Isso gera um conflito muito grande. Eles se ofendem, eles se agridem. Há também diversidade dos companheiros militantes. Por exemplo, o judeu Samuel, que é o judeu, ele é um estrangeiro, o de pele cor-de-rosa, como criança e cabelo de fogo, e membros tipicamente nacionais. A organização partidária também é fragmentada e os membros não se entendem. Então, são essas dualidades que perpassam toda a obra. Aqui, um trecho do capítulo 6. Capítulo 6, página 36. Se você estiver com um exemplar, vá acompanhando. Se não tiver, clica no link, adquira o seu exemplar. Principalmente você, vestibulando, que vai prestar aí a prova da FUVEST 2026, precisa ler esta obra. Então, aqui, na página 36 a 38, e aqui. Começa, na verdade, na página 35, viu? Então, é o capítulo 6. Ele diz assim: Na Praça do Ferreira, Roberto cruzou com o preto 21 e passou por ele de vista erguida, sem o conhecer. O moço, que já esboçara um cumprimento, espantou-se e foi se irritando. Depois é que se recordou das conveniências da tácita combinação que haviam estabelecido, segundo a qual não se deveriam reconhecer intelectuais e operários na rua. Então, havia um combinado entre eles que eles não podiam ser vistos juntos na rua. Continuou andando, atravessou os grupos de moças que passeavam de braços dados pela avenida, pintadas e gingando os quadris, as moças que eu falei. Mais adiante, num dos bancos laterais da praça, o grupo de amigos, a Rodinha, já se agrupara. Junto a Felipe, o judeu Samuel, de pele cor-de-rosa, como criança e cabelo de fogo, apontava o grande cartaz do cinema, rindo alto e soltando perdigotos. Nascimento, o revisor da Gazeta, fazia tinir os níqueis no bolso do paletó de casimira amarrotada e ria também, sacudindo para trás, com cabeçadas, as mechas dos cabelos estirados de índio que lhe escorriam pelos olhos. Balbuciante e tímido, os olhos azuis muito ternos, brigando com a cara de mestiço e o cabelo enfesado, um ferroviário. Paulino se justificava e explicava, pois as pilhérias do judeu tinham partido de uma observação sua. Roberta encostou, deu boa noite. O judeu o chamou, logo para contar a última do Paulino, que, encolhido e irritado, o xingava de galego besta. Imagine que ele olhou para a atriz do cartaz e disse que a gente precisa logo começar a encrenca para ter daquelas mulheres. Paulino pulou. Mentira! O que eu disse foi: quando é que a gente terá direito de olhar para uma mulher daquelas? Mas sem o escutar, o judeu pontificava. Entram para o movimento pensando que é a mesma socialização de mulheres e escolhem logo as burguesinhas mais finas, de mais luxo. Paulino rubro e gago abanou-lhe os queixos. Deixe de ser burro, galego. Pensa que só você sabe de tudo? Porque você tangia cachorro na Europa, no tempo da Revolução Russa, pensa que tirou o privilégio de saber tudo? Os outros todos são burros, safados, não é? Samuel ainda ria, com os dentes todos de fora, de boca aberta, cacarejando. Socialização de mulheres, hahaha. Felipe interveio aborrecido. Não irrite o outro com besteiras, Samuel. Você é pau como o diabo. E Nascimento, no seu jeito desengonçado, sempre lutando com o cabelo, com os bolsos inquietos, gritador, pôs a explicar. Mas é muito justo que a gente deseje boas mulheres. Por que não? É um dos privilégios do burguês. As mulheres tomam todas, as melhores, bem tratadas, bem cheirosas. Para nós, é o
o robotalho, perdão, o rebotalho. E o Paulino tem razão. Queremos ter e ainda havemos de ter boas mulheres, como as mulheres são vistas por eles, né? Então, aqui é um capítulo que mostra as pessoas que frequentam a praça, esse lugar que é público, mas de muitas diferenças sociais. E aqui, aí vamos ver? Sim. Aqui é um pouco da violência que é retratada na obra. A violência ela é retratada de que forma? Através da lembrança e dos diálogos dos personagens. Aí eu recortei alguns aqui para exemplificar. Então, o narrador fala sobre a costureira Angelita. O Felipe encontra a Angelita na rua, ele é um militante e quer convocar a Angelita para as reuniões do partido. Então, ele fala sobre a costureira Angelita, que foi convocada por Felipe a fazer parte novamente da organização. Ela já tinha feito parte da organização e tinha deixado por um tempo, ela é encontrada na rua pelo Felipe e ela é convocada por ele para fazer parte novamente. Então, o narrador, né, ele vai falar o seguinte: quando ele faz a pergunta para a Angelita, e ela responde que sim, que participaria novamente, o narrador fala naturalmente que ia. E os olhos claros estavam firmes, límpidos, e a pobre mão ralada, com o seu anelzinho de prata, ela era costureira, vivia com as mãos machucadas. Ia recomeçar as prisões, as fomes, ouvir as descomposturas dos delegados. Naturalmente que ia. Então, aqui, esse trecho mostra, né, através, na voz do narrador, as recordações de episódios de violência sofrida aqui pelos membros da organização. Angelita falando para Felipe sobre seu marido Assis. Então, Assis é o marido da Angelita que não quer mais fazer parte da organização. Ele apanhou, ele foi preso, ele tem lembranças ruins, ele não quer mais fazer parte. E a Angelita fala o seguinte: é verdade que ele na cadeia apanhou muito. E quando saiu, me achou quase de esmola. A união fechada e os companheiros sumidos. Então, é mais uma demonstração do que acontecia através das lembranças e da fala dos personagens. Mas na obra também aparecem cenas de violência, né? Como as que eu vou mostrar agora. A discussão entre Noemi e João Jacques após a prisão de Roberto, depois do comício da praça. Então, houve um comício na praça em que todos subiam no banco para falar, para reivindicar, fazer suas reclamações, e de repente aparece a polícia, né? E dissolve aquela multidão e prende alguns. Então, quando a Noemi volta para casa, ela não foi levada, né? O Roberto sim, ela começa a discutir com o marido. E o marido diz para ela o seguinte: comício não é aquilo. Comício só se tenta com massa que apoia, que reage. Comício aqui é loucura, é provocação simples. Uns idiotas, uns aventureiros. E o mais doido, o que tinha mais obrigação de ter noção das coisas porque veio do Rio, conviveu, aprendeu, era o Roberto. Então aqui é uma cena que mostra o marido de Noemi culpando, né, o Roberto pela falta de juízo, por fazer um comício em praça pública, sem um apoio da massa. E nisso a Noemi responde, né, ela já está muito brava com ele por ele não ter participado, e o Roberto, que é o homem que ela ama, né, está preso, e ela rebate chamando o marido de covarde. Você é um covarde. Diz isso porque ficou em casa, porque naturalmente teve medo de ir. Queria que você estivesse lá, visse a mulher do Daniel, visse os cavalos pisando o povo e o pobre nego estirado no chão. Então ela conta os episódios ali que ocorreram na praça. E o marido responde: você sabe muito bem que não tenho medo, nunca tive de polícia, de pata de cavalo e muito menos desse cachorro com quem você vive metida. Então ele já está bravo, né? Ele já está sofrido com a traição da mulher. Você o que quer é encobrir com capa de revolução muita coisa ordinária. Então aqui ele diz que ela está misturando, né, o aspecto político-social com a intimidade, com a vida particular, com o caso que ela está tendo com o Roberto. Então, a obra ela tem essas dualidades, como eu falei nos slides anteriores. Mais episódios de violência. Foi aí que ressoou o tropel das ferraduras. Então, teve o comício na praça, reunindo lá os revoltosos, e aconteceu o seguinte: foi aí que ressoou o tropel das ferraduras e a cavalaria apareceu. Os soldados da frente ainda disse qualquer coisa como dispersar ou carregar.
mas a multidão já estourara como boiada espavorida. Outro episódio. E os soldados iam navegando por entre a massa, cavando o caminho. As, as espaldeiradas, como remadores desesperados sobre um mar de tempestade. Tudo está lá no capítulo 12. E Roberto, né, aconselhando o Felipe a ir embora de Fortaleza. Depois do episódio da praça, né, o Felipe conseguiu não ser preso, mas o Roberto dá um conselho para ele ir embora, porque ele já está avisado. Não é, Felipe? Você mesmo está vendo o que é preciso. Ainda ontem só escapou, não sei por que milagre, mas juro que o Tira lhe reconheceu e pintou. Não é melhor você se afastar, ir trabalhar mais longe? E se ficasse? Comia cadeia na certa, muitos meses apodrecendo, processo talvez. Quem sabe não era melhor ir mesmo. Então, o Roberto aconselhando o Felipe, que é um dos militantes ali da organização, a ir embora. Aproveitar o episódio e ir embora. Está lá no capítulo 24. É, E agora, o que a Noemi, a mulher, né? A representação da mulher na política, o que ela sofre aqui na obra. Então, vamos lá. A reação dos camaradas em relação a Noemi. Então, depois da separação de Noemi, Noemi se separa de João Jacques, ele vai embora e ela vai morar com Roberto. E diante disso, olha como ela é julgada pelos camaradas do próprio partido. A reação dos camaradas em relação a Noemi, que deixa o marido, um desencantado com a organização. João Jacques já não queria mais participar disso há muito tempo, ele tinha participado no Rio de Janeiro, teve alguns problemas lá, foi acusado de sabotar a organização, ele estava fora. E ela se envolve com o Roberto, ela se encanta com o Roberto. E o que os camaradas dizem foi o seguinte: em geral, condenavam Noemi, esse é o narrador falando, né? Ainda era muito vivo em todos o terror do adultério, porque eles tinham recém-separado, ela estava recém-separada e já foi morar com Roberto. Queriam ser independentes, tinham ideias, mas no fundo do coração tinham horror da coisa ruim, do nome feio. Samuel bem que tinha dito: as mulheres daqui ainda não estão maduras para a luta. Confundem questão social com questão sexual. Isso está no capítulo 21. Então, o julgamento dos companheiros da organização a respeito de Noemi. Na fotografia, essa fotografia é o ateliê onde ela trabalhava. Então, até no próprio trabalho, ela vai ser julgada. Na fotografia, a coisa também mudou. Guiomar arranjava pretextos para não saírem juntas. A Guiomar era a melhor amiga dela. Então, após a separação, a Guiomar se afasta da grande amiga. Parecia ter medo daquela audácia de amorosa, junto à sua timidez de solteirona. Então, ela tinha medo de ficar mal vista, então ela começa a se afastar da Noemi. E a comadre? Quem é essa comadre? Empregada da casa da Noemi e do João Jacques, que também vai começar a olhar a patroa com outros olhos. A comadre não queria ir com eles, ela não queria ir morar com Roberto e com Noemi na nova casa. Protestava contra a situação, achava uma vergonha, um escândalo. Então a mulher está sendo julgada, Noemi é julgada por toda a sociedade. Continuando aqui. Noemi é demitida, acusada de adultério e de participação na Revolução. Então, por dois motivos, ela perde o emprego lá na fotografia, que é um ateliê. O seu Benevides é o dono do ateliê, o dono da fotografia, portanto, é o patrão de Noemi, ele a demite. E o narrador diz o seguinte: seu Benevides também mudou. Fazia insinuações. Dona Noemi devia deixar essas ideias perigosas, foi o que ele disse para ela. Tinha que deixar essas ideias de revolução, essas ideias perigosas. E mais adiante, ela é demitida e ele diz o seguinte: pois ele sentia muito. Dona Noemi tinha sido uma boa empregada, não tinha queixa a fazer, mas a fotografia era frequentada por famílias, a freguesia principal era de primeiras comunhões, noivas, grupos de pai, mãe, afilhada. Dona Noemi compreendia, já tinha reclamado. A senhora sabe o seu procedimento nesses últimos tempos, a própria Guiomar, que antes era tão sua amiga, enfim, numa casa de negócios, quem manda é a freguesia. Mesmo se tratando de um ateliê de arte, como ali,
O jeito é obedecer às leis do comércio. Então, isso está no capítulo 21, que mistura ali um pouco da fala do narrador com a fala do personagem, seu Benevides, né? Ela mergulha um pouco, porque a Raquel de Queiroz é uma escritora modernista. Então, em muitos capítulos, notamos assim essa mistura de vozes narrativas, a voz do narrador com os pensamentos do personagem. Outro episódio, né, também de violência, três homens saltaram do automóvel, cercaram-nos. Então, aqui quem está contando é Noemi, mas está na fala, na vez do narrador. Então, aqui é uma mistura de vozes. Ela está se lembrando, ela está ali, lembrando do episódio quando o Roberto foi levado, quando eles foram traídos, eles sofreram uma delação e estavam distribuindo panfletos e o Roberto foi levado. Então, três homens saltaram do automóvel, cercaram-nos. Um deles trazia o revólver na mão. Seguraram o braço de Noemi, outro de Roberto. Tá vendo? Aqui mistura a fala da personagem com a voz do narrador. Então, esse foi o capítulo 27. Bom, gente, a obra é esta. É uma obra que faz uma crítica social contundente, é uma obra que merece ser lida. E como eu falei aqui, se você quiser adquirir, clique no link que aparece na descrição deste vídeo para você fazer uma leitura completa. Eu não vou dar muito spoiler, já falei um pouco da história. É interessante porque a escritora é moderna e ela toca num assunto social, né? Numa história que é uma história engajada. E por hoje vamos ficar por aqui. Aguardo vocês em próximas videoaulas. Vou fazer todas as videoaulas sobre todas as obras da FUVEST, também algumas da Unicamp, da UERJ. Fiquem sempre ligados neste canal. Um beijo e até a próxima.